Noé. A história de Noé começa em um tempo em que a humanidade havia se multiplicado sobre a terra, mas ao mesmo tempo se afastado completamente dos caminhos de Deus. A maldade do homem havia crescido de tal forma que cada pensamento de seu coração era continuamente mau. A violência, a corrupção, o pecado e a depravação se espalhavam por toda a terra. Deus observou a humanidade e viu que aquilo que ele criara com tanto carinho havia se distanciado de sua vontade. O mundo se enchia de injustiça e corrupção. E então Deus decidiu estabelecer um limite. Ele disse que não permaneceria para sempre contender com o homem e declarou que seus dias seriam limitados. Diante da corrupção total da humanidade, Deus tomou a decisão de destruir tudo o que havia na terra, tanto os homens quanto os animais, pois o mundo estava completamente corrompido. Mas em meio a essa geração de maldade absoluta, havia um homem diferente, um homem justo, íntegro, que andava com Deus. Esse homem se chamava Noé. A Bíblia diz que Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Ele não seguia o caminho corrupto da humanidade. Ele obedecia a Deus e procurava viver de forma reta diante do Senhor. Deus olhou para Noé e decidiu poupá-lo, juntamente com sua família, porque encontrou nele um coração fiel. Então Deus chamou Noé e revelou seu plano. Ele disse que destruiria toda a criatura com as águas de um grande dilúvio, pois a terra estava cheia de violência por causa do homem. Deus ordenou a Noé que construísse uma arca, uma enorme embarcação feita de madeira de gofer, com compartimentos internos e revestida de betume por dentro e por fora. A arca deveria ter 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Deveria ter 3 andares, uma abertura superior e uma porta lateral. Deus havia planejado salvar Noé, sua família e também os animais que preservariam a vida depois do dilúvio. Noé ouviu a ordem de Deus e obedeceu sem questionar. A Bíblia não relata diálogos longos, apenas diz que Noé fez tudo conforme Deus lhe ordenara, e assim começou uma obra gigantesca. Enquanto construía a arca, Noé também servia como testemunha para aquela geração, anunciando a justiça de Deus. As pessoas, porém, não davam atenção. Continuavam em seus caminhos de pecado como se nada fosse acontecer. Noé trabalhou durante muitos anos construindo a arca exatamente como Deus ordenara, confiando na promessa do Senhor, mesmo sem ter visto chuva ou dilúvio algum. A família de Noé também estava envolvida nesse plano. Ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Esses filhos também seriam preservados no dilúvio. Eles eram casados e suas esposas, embora não tenham seus nomes registrados na Bíblia, também entrariam na arca, completando um total de 8 pessoas que seriam salvas: Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as 3 noras. Quando a arca ficou pronta, Deus deu nova ordem a Noé. Ele disse para entrar na arca juntamente com sua família, porque Noé havia sido achado justo diante dele naquela geração. Deus também ordenou que Noé levasse consigo um par de cada animal impuro, macho e fêmea, e 7 pares de cada animal puro, além das aves do céu. Eram animais de todos os tipos, animais selvagens, aves répteis, seres pequenos e grandes. Todos deveriam entrar na arca para preservar a vida durante e depois do dilúvio. Noé fez conforme Deus mandou. Os animais começaram a se aproximar e a entrar na arca, guiados pela ordem divina. Noé e sua família também entraram, e então Deus fechou a porta da arca, selando-os lá dentro. Não seria Noé quem fecharia a porta, era Deus quem faria isso, mostrando que era ele quem iniciava e determinava aquele julgamento. E então o dilúvio começou. A Bíblia diz que no dia em que completaram 600 anos de vida de Noé, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram. A chuva caiu sobre a terra por 40 dias e 40 noites. As águas subiram, tanto que cobriram completamente os montes mais altos debaixo do céu. Tudo o que havia fôlego de vida nas narinas, homens, animais, répteis e aves, morreu. A terra inteira foi coberta pelas águas, e somente a arca flutuava sobre o imenso oceano que se formou. Deus havia cumprido sua palavra de juízo.
Todo o mundo antigo foi destruído pelo dilúvio, e apenas Noé e os que estavam com ele na arca permaneceram vivos. As águas prevaleceram por 150 dias. A arca navegava ao sabor das águas, protegida pela mão de Deus. Depois desse período, Deus se lembrou de Noé e de todos os animais que estavam na arca. Ele enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes do abismo foram fechadas, as comportas dos céus se fecharam e a chuva cessou. As águas recuavam gradualmente. A arca finalmente repousou sobre as montanhas do Ararat. Meses se passaram até que as águas diminuíssem por completo. Noé abriu a janela da arca e soltou um corvo, que ia e voltava, porque não encontrava onde pousar. Depois Noé soltou uma pomba. Ela voltou, pois não havia lugar seco. 7 dias depois, soltou novamente a pomba, e ela retornou ao entardecer, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Isso mostrava que a terra estava começando a se renovar. Mas 7 dias se passaram, Noé soltou novamente a pomba, e ela não retornou mais. Era o sinal de que a terra já estava pronta. Então Deus ordenou Noé a sair da arca, juntamente com sua família e todos os animais. Assim que Noé saiu da arca, a primeira atitude dele não foi explorar a nova terra, nem buscar abrigo. Foi adorar. Ele edificou um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos de animais puros e aves puras. O aroma suave subiu diante de Deus, que disse em seu coração que nunca mais amaldiçoaria a terra por causa do homem, mesmo que a imaginação do coração humano fosse má desde a sua mocidade. Deus prometeu que nunca mais destruiria toda a vida com um dilúvio. Então Deus estabeleceu uma aliança com Noé, com seus filhos e com toda a criação. Ele abençoou Noé e disse que fossem fecundos, se multiplicassem e enchessem a terra. Deus entregou novamente aos homens domínio sobre os animais, mas também estabeleceu limites e proibições, como não comer carne com sangue. E fez com Noé uma aliança eterna, cujo sinal seria o arco-íris. Ele disse que quando o arco aparecesse nas nuvens, seria o lembrete de que nunca mais as águas se tornariam um dilúvio para destruir a terra. Era um pacto de misericórdia e preservação. Noé então se tornou agricultor e plantou uma vinha. Em um episódio posterior, Noé bebeu do vinho e embriagou-se. Ele ficou dentro da sua tenda descoberto. Seu filho Cam o viu nessa condição e contou aos irmãos. Sem e Jafé, porém, pegaram uma capa, colocaram sobre os ombros, andaram de costas e cobriram a nudez do pai sem olhar para ele. Quando Noé despertou e soube o que Cam havia feito, declarou uma maldição para Canaã, filho de Cam, dizendo que seria servo dos servos de seus irmãos. E abençoou Sem e Jafé, estabelecendo suas linhagens como principais no futuro das nações. Depois do dilúvio, os 3 filhos de Noé tornaram-se os pais das nações que se espalharam pela terra. Sem deu origem a povos semitas como os hebreus. Cam, pai de Canaã, originou povos como egípcios e outros grupos do Oriente. Jafé tornou-se pai de povos que se espalharam pelas regiões das ilhas e litorais. A humanidade se reorganizou e cresceu, novamente a partir desses 3 homens e suas esposas. Noé viveu por 350 anos após o dilúvio, totalizando 950 anos de vida. Ele foi um marco entre o mundo antigo, destruído pelas águas, e o mundo pós-diluviano que se levantou, sob a promessa divina. Sua história é lembrada como exemplo de fé, obediência e temor a Deus. Noé andou com Deus quando todos se afastavam dele. Ele creu na palavra do Senhor antes de ver qualquer sinal. Ele colocou sua fé em ação, construindo a arca, preservando a vida e obedecendo em tudo. E por isso, a Bíblia o registra como um dos grandes homens de fé. A narrativa de Noé nos mostra o juízo e a misericórdia de Deus. Mostra que Deus é justo para punir o pecado, mas também é amoroso para salvar aqueles que andam com ele. Noé e sua família foram preservados porque encontraram graça aos olhos do Senhor. E a aliança feita por Deus, selada pelo arco nas nuvens, permanece até hoje como sinal da promessa eterna. Nunca mais haverá um dilúvio para destruir toda a terra.
Assim termina a história bíblica de Noé, uma história de fé, obediência e redenção, que marca o fim de uma era e o começo de uma nova humanidade, nascida da graça e da promessa de Deus.